mais uma vez, vamos bater um papo. Eu queria falar alguma coisa hoje sobre conversas que eu tenho tido, né? Essas conversas bastante elucidativas, mas ao mesmo tempo eu tenho ouvido muito das pessoas. Isso não parece ser alguma coisa tão incomum, porque a gente escuta isso sempre, né? A vida é assim. Pessoas insatisfeitas com a sua vida, pessoas procurando a sua felicidade, pessoas confusas aí com o caminho a ser tomado, com as coisas a serem realizadas, pessoas que desejam manter um estado de serenidade ao longo dos dias da semana e não conseguem, pessoas que querem fazer alguma coisa para se transformar, mas não sabem exatamente o que fazer. Mas o que eu acho de incomum nessas coisas que são absolutamente normais para quem está buscando e para quem está insatisfeito, né? Insatisfeito com a própria condição da vida. Né? O que eu acho de incomum é que é engraçado, eu tenho em todas as conversas que eu tenho tido, o assunto é o mesmo, né? A queixa das pessoas e o que elas sentem é a mesma coisa. Bom, o que eu quero dizer, o que eu posso dizer sobre isso? Sinto primeiro que a parte da insatisfação das pessoas vem do fato delas de que elas gostariam que as coisas fossem diferentes em relação aos seus relacionamentos, à sua vida, ao seu trabalho. E que, obviamente, isso precisa mudar. Mas não existe um esforço no sentido de mudar se esse esforço implicar em desapego, não é? Se nós não nos desapegamos dentro de nós, né, na nossa mente, se nós não nos desapegamos determinadas coisas, como é que nós conseguimos fazer com que elas mudem? Então começa com a história de fazer um esforço para desapegar. Começa por aí. Mas eu sinto que o caminho da felicidade, o verdadeiro caminho da felicidade, nesse instante em que nós sabemos, passamos por um momento de transformação, né, no planeta, dizem que nós entramos na era da luz, embora as coisas continuem as mesmas. É verdade, nós estamos num novo tempo de possibilidades, nós estamos em um novo momento em que a transformação é absolutamente possível de chegar ao nosso coração, à nossa mente, mas é preciso que nós tenhamos algumas posturas importantes que fariam muita diferença e fazem muita diferença. Né? Esse aqui é o momento mais importante para que a gente compartilhe, todas as coisas com todas as pessoas. Né? Nós nos cercamos muitas vezes em um universo onde nós temos coisas que nos deixam seguros. Né? É uma segurança, mas é uma segurança mental e emocional. E nós não queremos abrir mão dessa segurança porque, obviamente, nós nos sentimos perdidos em não poder sentir da mesma maneira que essas coisas nos fazem sentir. Mas toda transformação requer de nós um sacrifício, um desapego. Né? As pessoas têm medo de irem em direção ao desconhecido porque elas não sabem o que vai acontecer. Né? Mas eu tenho dito constantemente que esse desconhecido, que este além, né, esse além é dentro de nós. O além é dentro. E tudo que nós temos que encarar são as coisas que estão dentro de nós. Eu não estou falando de encarar sombra, como dizem por aí, ou de encarar as nossas dificuldades. Não é isso. Eu estou falando de encarar a luz que existe dentro de nós. Porque, via de regra,
a sociedade moderna onde nós vivemos, e que faz com que as pessoas cedam ao apelo, né, da mídia, da família, da cultura, né, do padrão de relacionamento que foi estabelecido, né? Hoje o padrão de relacionamento é um pouco estranho, né? Mas a questão é que eu só posso ser realmente, verdadeiramente, eu gosto da palavra verdadeiramente feliz se eu usar a luz que eu sou. Mas para isso eu preciso encontrá-la. E para encontrá-la eu preciso desentupir ali o canal que está totalmente bloqueado pelos meus medos, que está bloqueado pela minha ansiedade. Né? Nós temos sonhos para o futuro, todos têm. Por que não? Né? Mas nós não abrimos mão da verdade que nós construímos para nós, para que muitas vezes esse sonho aconteça. Nós queremos que as coisas e as pessoas se adaptem à verdade que nós construímos porque ela nos deixa seguro. Muito bem, não tem problema você ter uma verdade construída, é a sua realidade, não há problema algum. Mas se eu quero ser feliz de verdade, e eu preciso compartilhar as minhas conquistas, eu preciso abrir mão um pouco também desse conforto. E olha, é mais um conforto emocional e mental do que o conforto da vida, não é isso? A gente tem o conforto da vida, pelo menos dentro das possibilidades. É claro que todo mundo quer um pouco mais. Todo mundo quer um pouco mais. E é isso que consome às vezes as pessoas. Né? Elas querem esse pouco mais que está sendo oferecido para elas pela mídia, que está sendo oferecido pelos padrões, que está sendo oferecido pela sociedade. E esse pouco mais está corrompendo esse canal por onde a luz se projeta dentro. Então é preciso pacificar a mente, pacificar o coração e perceber que nós, essencialmente, não somos nada disso. Nós não somos frutos do consumo, não podemos ser. Nós temos que ser frutos da paz, porque quando a minha mente está em paz, quando meu coração está em paz, quando os meus pensamentos estão em paz, e não é em paz porque eu paguei as contas, não é isso. Não é em paz porque eu consegui conquistar aquela pessoa que eu amava. Não é isso. Não é em paz porque as pessoas me amam. Não é isso. Não é em paz porque eu sou porque eu sou famoso, porque eu apareço. Não é nada disso. É em paz porque eu estou consciente. Em paz porque a coisa mais importante é saber o verdadeiro significado da vida, que não é um jogo. A vida é um dom. E encontrar essa paz depende nesse momento em que há tantas possibilidades disponíveis, né? A própria mídia que a gente usa, as pessoas que a gente conhece, né? Informação disponível, inúmeras informações disponíveis, mas a gente precisa saber usar tudo isso. E é tão importante a gente começar a buscar essa paz interior. Eu particularmente tenho recomendado muito às pessoas que meditem, né? Que fiquem em silêncio, pelo menos de 5, 10, 15 minutos, se elas puderem meia hora, e um silêncio onde ela não precisa ficar ruminando nada. Não é um silêncio para ruminar nenhum pensamento, é um silêncio apenas para deixar fluir, respirar profundamente, observar as coisas. Não importa se você está num lugar barulhento, é mais difícil, eu sei, mas o silêncio é dentro de você. Né? O silêncio vem daquela capacidade de nós nos acomodarmos e só observarmos as coisas sem julgamento. Observar, inclusive dentro de mim mesmo, tudo que passa, né? Sem julgar as coisas. Percebe que quando você julga o que tem dentro de você,
há sofrimento. Por quê? Porque eu já determino qual é o lugar daquela coisa, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é boa, se ela é má. Mas a capacidade de observar sem julgar é uma das formas que nos ajuda a encontrar mais paz. Então, procure um lugar, desenvolva essa disciplina todos os dias. Procure entrar no silêncio e observar as coisas sem julgar. Respire profundamente e continue o seu dia. Você vai perceber que você vai começar a mudar a atitude de percepção, de relação com as coisas. Mas eu estava falando da importância de nós compartilharmos tudo. E só existe verdadeira felicidade quando existe verdadeiro compartilhamento. Quando eu partilho as minhas conquistas gratuitamente, sem esperar nada em troca. Muitas pessoas podem dizer, como é que você está dando e não espera nada em troca, estão te fazendo de bobo? Não é isso, né? Não é nada disso, porque obviamente, é claro, quando você dá alguma coisa de presente, a gente sempre espera um obrigado, a boa educação diz, e é bom, não tem problema algum. Mas a gente não precisa esperar nada. A gente pode começar a criar consciência de cada vez que você compartilha alguma coisa, que você dá um copo d'água, um prato de comida, que você oferece o que você tem de melhor, você se sente mais feliz um pouco e ajuda o outro. Não importa se o outro vai usar bem, porque a gente sempre espera que o outro faça bom uso, e a gente precisa desejar bom uso, claro, mas a gente espera que aquele dinheiro que eu dei no trânsito não sirva para a criança comprar droga. Quer saber? Isso não é importante. É com a consciência que você partilha. É com a consciência que você partilha que a mudança acontece. Às vezes um pedaço de pão, às vezes o seu tempo, o seu silêncio, uma palavra amiga, uma companhia. Às vezes as pessoas só precisam ser escutadas. E você partilha da sua presença com ela só para escutá-la. Não é para dar opinião, não é para resolver o problema dela, nada disso. É só para estar ali. Então nós estamos vivendo num momento onde nós precisamos compartilhar, ao invés de só ficar esperando que os outros tragam para nós, né, ali o resultado, que tragam para nós a solução. Ninguém é responsável por sua felicidade ou por sua infelicidade. Só você é. E é como você lida e como nós lidamos com o que está à nossa volta que nós conseguimos perceber mais ou não. Se eu quero me tornar cada vez mais consciente, e quanto mais consciente, mais felicidade. Se eu quero me tornar cada vez mais consciente, então eu preciso liberar aquele canal, né? Das minhas elucubrações, liberar o canal. Às vezes não é preciso ter resposta para tudo. Às vezes não é necessário ter resposta para tudo. Às vezes nem existe resposta. Por quê? Porque às vezes eu tenho que construir a resposta. Não é todo mundo que pode te responder. Não importa o quão especialista seja a pessoa. Não importa isso. Né? Às vezes nós procuramos especialistas porque eles podem nos orientar. Muito bem, ok. Mas às vezes eu fico preso na resposta que o especialista deu e meu coração está me dizendo outra coisa. E às vezes a gente confunde o coração com a cabeça. E eu digo assim, não, eu faço o que o meu coração diz. Sabe qual que é a diferença entre coração e cabeça? O coração não te deixa dúvida, nunca. A cabeça ainda fica jogando de um lado para o outro, fica jogando com você, né? O ego fica lá trabalhando e tal. Então, partilhar, desapego, silenciar, são coisas importantes. Oração. Ore, acredite. Não importa o que digam. Se você acredita, então ore. Medite. Vamos partilhar o que a gente tem de melhor. Vamos partilhar a gratidão
O caminho para a felicidade é nós sermos gratos por tudo, por todas as pessoas e por todas as coisas que aconteceram até o presente momento, que nos fizeram ser quem nós somos nesse instante. Ser grato pelo passado. Como é que eu pretendo ser melhor e feliz se eu não sou grato por quem eu sou hoje? Não importa em que estado eu esteja, de ignorância, não importa. Seja grato. Seja grato por quem você é, para que você perceba que você pode ser mais. Seja grato pelas pessoas que passam e estão na sua vida, não importa o que elas façam. Talvez elas não percebam ainda a luz que existe nelas. Seja grato pela luz que você tem em você, para que a gente possa partilhar mais. E essa partilha depende única e exclusivamente de um passo em direção à sua mudança, que é acreditar, ter esperança, ao invés de ansiedade. Aquela esperança ativa, na qual você sabe que vai vencer. Isso. A ansiedade, ficar projetando todos os dias e brigando com você, esperando retorno o tempo todo, um sinal. Não, a esperança não. A esperança é pacífica. Ela tem muito a nos oferecer. Então tenha esperança. E a esperança que vem aí a partir daquilo que você se permite. Tá bom? Eu gostaria muito de agradecer a você aí que está aí nesse instante. Ser grato, eu sou grato a você que está aí ouvindo, que tirou alguns minutos para ouvir, porque eu estou tentando partilhar o que eu tenho. Pode não ser muito, mas é a partilha que eu estou fazendo. Partilhe dessa ideia também, se isso te fizer bem, se fizer diferença para você. Tá bom? Por enquanto nós vamos ficar por aqui. Em outro momento a gente fala sobre outras coisas, tá? Um grande fraterno abraço e muita paz.